dia, pessoal, meu nome é Fernando Godoy Neves, eu sou médico psiquiatra e estou aqui para conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, para a gente falar um pouco sobre a conscientização, né, sobre suicídio. Então isso é muito importante, assim, que a gente sempre converse sobre isso, sempre reforce alguns pontos, alguns tópicos assim relacionados com isso, né? Então, assim, o que é muito importante a gente considerar, né, com essa temática do suicídio, né? O suicídio, ele é algo que acomete, né, uma série de doenças da psiquiatria, da saúde mental, tá? Então, mais de 90% das doenças que fazem parte da psiquiatria estão relacionadas com o suicídio. Então, sempre tem alguma situação de algum acometimento clínico que a gente pode tratar quando tem uma história de suicídio, né, que aconteça, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode, né, identificar alguns sinais, né? Então, por exemplo, e hoje em dia com redes sociais, internet também ajuda, né? Porque a pessoa pode começar com algumas postagens, né, que mostram que ela anda desesperançada, desanimada, com uma visão mais negativa, pessimista ou até irritada, né? Comentários como assim, eu não vejo mais sentido em viver, nada funciona, eu só estou incomodando, eu sou um peso para meus amigos, para minha família, né? Que vontade de sumir, que vontade de não acordar mais. Então isso são sinais que a gente pode já identificar, assim, são sinais de alerta, né? Para a gente conversar com uma pessoa e dar uma atenção para ela, né? Para ver o que está acontecendo, né? É muito importante, principalmente em crianças e adolescentes, identificar mudança de comportamento, tá? Então, assim, tinha o hábito de sair, de jogar, de brincar, de conversar, começa a fazer menos, na parte da refeição, comendo menos variedade de alimentos, ou assim, se arrumando menos para sair, para fazer alguma coisa. Então essas mudanças de comportamento, ou até na escola, né, com a família também, com amigos, então isso tudo são sinais, né? E como é que a gente pode ajudar, né? A gente tem que escutar, né? Então tem que dar a chance da pessoa conversar, explicar para ela que se ela quiser conversar, se tem alguma coisa que está difícil de falar, ou que tem alguma coisa que não está legal, assim, ideias ruins, negativas, né? Ter um espaço para isso, ter calma, né? Imaginar assim que a pessoa que está falando sobre isso está sofrendo muito, e é muito difícil falar sobre isso, principalmente para um pai, para uma mãe, né? Para um familiar. Então a gente, claro que para escutar, por outro lado, também é muito difícil escutar de um familiar, de um filho que está pensando em morrer, em suicídio, né? Mas a gente tem que ter calma, porque se a gente não escutar com calma, não der um espaço, a gente pode acabar, na verdade, fazendo com que a pessoa se retraia e não converse mais. Então é muito importante, assim, escutar com calma, validar os sentimentos, né? Valorizar o que a pessoa está dizendo, o que ela está sentindo, né? Explicar para ela, dentro do possível, claro, que a gente pode. Então vamos ver o que a gente pode fazer, vamos conversar com alguém, vamos procurar, quem sabe, um profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, né? Preferencialmente, mas assim, pode ser até qualquer outra especialidade médico. Então tudo isso é muito importante, né, que a gente entenda e observe nesses momentos sempre, né? Não só agora, né? A gente está aqui falando de Setembro Amarelo porque a gente acaba dedicando uma atenção maior para falar sobre isso. Mas sempre a gente tem que pensar, né, e observar tudo isso. Então, tendo esses cuidados, a gente pode, né, fazer bastante diferença. E existem alguns mitos que a gente sempre tem que tomar cuidado, e todo ano a gente fala sobre isso e vamos continuar falando, porque é sempre importante reforçar, né, aquelas ideias assim de que quem quer cometer suicídio não avisa, né, quem quer faz, não fica falando, né, ou que isso é bobagem, isso é coisa da cabeça da pessoa, que falta estudo, falta tempo, falta até com sobra de tempo, falta trabalhar, falta se envolver nas coisas, se dedicar, e não é verdade. Tá, pessoal, não é verdade, isso tudo são mitos, né? Claro que quando uma pessoa fala, não deixa de ser um pedido de ajuda, então a gente sempre tem que levar a sério, né? Também existe um mito assim de que se eu perguntar eu vou dar ideia. Não, a pessoa que está passando por isso, ela já está pensando nisso, né? E também entender que a pessoa que está pensando nisso é um pensamento que indica que, seja qual for o quadro, né, psiquiátrico que ela tem, qual for a doença psiquiátrica, é um sinal de gravidade extrema, tá? Então quando a pessoa está passando por isso é porque ela está muito ruim, né?
né? E é o ponto assim de pensar, não, eu só quero que acabe. Então a pessoa, e esse é o risco, a pessoa não está pensando nos filhos, no marido, na esposa, nos pais neste momento, sabe? Ela só está pensando em alguma forma daquele sofrimento acabar, né? Então por isso é que acaba acontecendo muitas vezes, e a gente vê depois, mas tinha família, tinha isso, tinha aquilo, né? Mas é que a pessoa só queria que acabasse. E isso também acontece com pessoas, mesmo quem não tem problemas. As pessoas têm muito uma ideia assim, não, só se faz isso quem tem problema. Quem não tem problema na vida não comete suicídio, não pensa nisso. Não existe essa separação, né? É algo que acomete as pessoas de uma forma geral, e em ambos os sexos, idades, nível social, tá bem, pessoal? E é isso aí, essa era a minha mensagem de hoje, assim, pra gente conversar e pensar sobre isso, e estar atento aos sinais, né? E conversar com as pessoas, certo? Tchau, tchau.